Buenas, pessoal. Nesse vídeo eu quero mostrar como é que a gente pode fazer ativação e escrever comandos aqui nas células do Excel usando o editor aqui do Microsoft Visual Basic, tá? Usando a programação. Então, por exemplo, eu vou criar um programa aqui chamado planilhas, por exemplo. Planilhas. Abre e fecha parênteses, Enter, né? Então, Enter ele já fecha com N sub. Sempre procure usar a tabulação, né? Que é tabzinho aí, ó, para o código ficar mais legível. Evite colocar tudo aqui, né, exatamente no canto esquerdo, que senão vocês depois se perdem quando o código acaba sendo muito grande. Eu vou criar uma variável, vou criar uma variável então din, vou criar uma variável de nome var, certo? E essa variável eu vou criar ela como variável de precisão simples, né? Então var s single, sempre primeira letra em maiúsculo, tá? E aí eu vou usar um comando que é o comando sheets. O que que esse comando faz aí, ó? Sheets, S-H-E-E-T-S. Esse comando sheets ele vai selecionar a planilha que eu quero. Então, nos casos, como a minha planilha ativa aqui é a planilha 1, eu posso mudar o nome dela, né? Dar um outro nome qualquer, né? Mas ele vai acionar a planilha cujo nome vai estar escrito entre aspas duplas aqui. Então seria, no caso, planilha 1, tá? E aí, para eu ativar essa planilha, por que ativar? Porque de repente eu posso ter mais de uma aba, mais de uma planilha. Por exemplo, vou criar aqui planilha 2, planilha 3. Vamos supor que eu esteja na planilha 3. Eu vou ativar a planilha 1. Eu preciso ativar a planilha que eu quero para escrever informações naquela planilha. Então, vou digitar ponto activate. Tem uma outra forma de fazer esse comando, né, que eu vou mostrar depois, que é selecionando o número da planilha, porque por padrão essa aqui seria a planilha 1 mesmo, né, sheets 1, né, ou 2 ou 3. Então eu vou mostrar depois como é que funciona, uma outra forma alternativa, ao invés de escrever o nome da planilha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um comando que é o cells. Esse comando cells aqui permite referenciar qualquer célula no Excel, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar ali cells 2 e 1, por exemplo. E aí eu vou escrever uma palavra aqui que vai ser, é lá, ativação, entre aspas, dupla, certo? Então vou imprimir um texto nessa célula, certo? E tudo que eu for fazer aí, ó, abaixo desse comando de ativação de planilha, ele vai fazer uma referência a essa planilha, né? Então, lembrando que eu só posso ativar uma planilha que já foi criada no Excel. E aí eu vou usar um comando aqui, certo? Que é o comando range, né? Então eu vou criar a minha variável var aqui que eu criei, vou dar um del aqui. Essa minha variável var, eu vou fazer assim, o var é igual a range, né? E aí o range vai dizer qual é a célula que eu quero, a faixa de célula que eu quero selecionar. Então no caso aqui eu vou colocar, sei lá, B3, por exemplo, tá? Então, ó, eu vou dar um F5 nesse negócio para rodar, né? Aqui ele está me perguntando aqui, no vídeo anterior eu tinha mudado o nome. Como eu escrevi, né, eu não criei um arquivo novo e eu apaguei a informação anterior e estou escrevendo por cima. Né, ele pede aqui, né, se eu quero seguir com esse nome da macro ou criar um outro. Então eu vou em executar aqui, ó. Então eu executei, pô, não apareceu nada, mas se a gente for para a planilha 1, o que que ele fez ali, ó? Ele colocou na célula A2. Aqui deixa eu rodar de novo porque eu cliquei sem querer na célula, queria mostrar um negócio para vocês, mas ele escreveu o texto ativação, né? Ó, por que tá na célula A2? Porque né, no Excel a formatação é coluna e linha, então coluna, né, linha 2 coluna um. Então linha 2 coluna um, né? Linha 2 coluna A nesse caso, né? Então deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer de novo, ó, rodei o programa, certo? Quando eu clico na planilha, deixa eu fazer um Alt Tab aqui, eu quero mostrar um negócio para vocês. Né? Eu estou na H6, né? Deixa eu rodar de novo e eu vou voltar para cá. Uh, não, ele permanece na H6. Aqui eu queria mostrar um negócio que não deu, que é esse comando range ali, que no caso eu tinha colocado o range para B3, né? Essa variável X aí.
né? Que ele teria que receber um valor dessa variável na célula B3. Vamos fazer assim, ó. Ah, uma forma diferente de fazer esse comando, né, seria fazer da seguinte forma. Ah, vamos fazer de uma forma um pouco mais agradável isso aqui. Vamos fazer, dar um valor para essa variável var aqui, vou dar o valor de 7. E aqui, vou usar o comando range na célula B3, eu quero atribuir esse valor 7, quero que ele escreva na célula B3, então vou botar igual a var. Poderia não fazer assim, eu poderia ter feito direto igual a 7 aqui, mas só para a gente ver como é que fica, tá? Então vou dar um F5, vou executar e vejam que aqui, ó, ele escreveu ativação e na célula B3 ele colocou o valor 7. Tá? Então ele colocou o valor da minha variável var aqui, que é 7. Tá? Então eu consigo atribuir valores, né, nas células, na célula que eu quiser, texto, número, etc., usando esse comando range, né, ou, né, usando o comando cells, né, tanto usando a nomenclatura coluna e linha quanto usando o próprio valor aqui, né, coluna, letra e número, né, para coluna e linha na célula, certo? Bom, uma outra forma então de fazer isso aqui também, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês que funciona, é fazer assim, ó. Vamos colocar, eu tenho três planilhas, a planilha um, 2 e 3, né? Vamos colocar assim, ao invés de Sheets planilha um activate, apertar um aspas, eu vou dar um aspas aqui para comentários. Quando eu quero fazer comentários ali no Visual Basic, eu posso ir aqui em editar. Onde é que está aqui? Exibir ou inserir? Que é a parte de comentários, onde é que está? Que é uma aspa simples mesmo, né? Não lembro agora qual o menu que aparece, exibir ou inserir comentário. Mas se eu coloco aspa simples e dou um espaço, dou um enter, aqui ele já comenta, tá? Quer dizer que ele vai ignorar essa linha de código. Então eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar sheets, vou botar entre aspas duplas, ao invés de planilha 3, eu vou botar sheets 3, sheets parênteses 3, tá? Ponto activate, tá? E eu vou dar um F5 e ele vai executar. Vamos voltar ali, tu vê que aqui na planilha, voltar ali, ele continua na planilha 1, né? Deixa eu salvar, deixa eu fazer diferente isso aqui. Então, um negócio interessante que tem aqui, ó, se eu coloco planilha 3 ou sheets 3, né, ponto .activate e dou um F5, ele vai para a planilha 3. Então, mesmo que ele continue executando na planilha 1, né? Por quê? Porque na verdade, o que acontece? Esse código aqui, ele é relativo à planilha 1, né? Aqui, se eu colocar na planilha 2 e 3 não tem nada. Então, ele vai continuar executando na planilha 1, mas ele vai ativar a planilha 3. Então, se eu der um F5, ó, de novo, ele volta para a planilha 3. Volta para a planilha 3. Se eu colocar, por exemplo, sheets 4 e der um F5, vou dar um executar aqui, ó, ele vai dizer subscrito fora do intervalo. Ou seja, como eu não criei uma planilha 4, ele não consegue ativar aquilo que eu não criei. Então, ele dá um erro. Tá? Então, eu só posso ativar uma planilha se ela já foi criada no Excel, certo? Eu posso também ativar só uma célula de uma planilha sem precisar ativar toda a planilha. Por exemplo, vou ativar a planilha 3, certo? E vou ativar a célula A1, cells, linha 1, coluna 1, né? Vou dizer que a célula 1 da planilha 3 vai ter o valor 5, né? E aí eu posso colocar ali, né, que a célula, por exemplo, se eu colocar, posso colocar outros valores também, como texto, e eu vou dar um F5 aqui, ó, que faltou um detalhe. O que faltou aqui? Ah, sim, é que esse Activate tá cai fora, né? Porque na verdade, eu vou selecionar a planilha 3, né? Vou selecionar a planilha 3, não vou ativar a planilha, vou ativar só a célula da planilha, então não tem sentido ter o Activate. Então vou dar um F5. Então seja que ele colocou o 5, mas a planilha não está ativa, né?
Tanto que ele deu erro ali, né? Se eu tivesse colocado Activate Cells, não, eu quero ativar só a célula da planilha 3, que é a célula A1. Se eventualmente eu fizer assim, vou fazer uma coisa diferente aqui, deixa eu apagar e vamos voltar para cá. Eu vou colocar planilha 3, né? Ative a célula 1, dê o valor de 5, depois eu coloco cells, linha 1, coluna 1, eu vou dar o valor, sei lá, de 8. Tá, então vamos dar um F5 e vamos executar. Né? Então vejam que ele continua dando o valor de 5, mas ele anula aqui o segundo valor que eu coloquei, né? Quer dizer, se a primeira planilha do Excel for ativa antes de eu executar, né, essa subrotina, né, então essa célula A1 da segunda planilha vai receber o valor aí da primeira planilha, aí, né, vai receber o valor da célula A1, que é 5, e o A1 da primeira planilha teria que receber o valor 10 aqui, que na verdade ele não recebeu o valor 10 porque eu estou fazendo. Recebeu o valor 8 no caso, não é 10, é 8, né? Que é o valor que eu coloquei aqui. Né? Então, ao invés de ele receber 7, que é o valor que eu estava fazendo com o programa. Aliás, uh, 7 é o valor em B3, né? Tá certo. Mas aqui ele vai receber 8 esse valor, que era o valor que eu tinha colocado aqui depois de ter ativado. Como eu ativei só a célula 1 da planilha 3, como eu não ativei essa planilha, né, a segundo valor da célula 1 não vai ser 8 na planilha 3, vai ser 8 na planilha 1, tá? Porque eu não ativei a planilha 3, eu só ativei só a célula 1 da planilha, A1 da planilha 3. Essa aqui é a diferença de operação, certo?